Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as encefalites virais. Então, entrando um pouco na parte de definições e epidemiologia, encefalite é quando você tem uma lesão, uma inflamação direta do tecido encefálico, que pode ser causada por uma infecção bacteriana, uma infecção viral ou uma condição autoimune. A meningite é quando você tem essa infecção, essa lesão, essa inflamação que acometem predominantemente o espaço subaracnoide, então predominantemente as meninges. A cerebrite é infecção focal, né, uma inflamação local que envolve o tecido encefálico, mas não possui cápsula, e o abscesso vai ser essa mesma infecção local, mais focalizada, mais localizada, mas ela vai possuir uma cápsula. As encefalites virais, então, elas vão predominar nos idosos, nas crianças e nos pacientes imunossuprimidos. A incidência das encefalites no mundo ainda é desconhecida, mas nos Estados Unidos tem cerca de 20 mil casos por ano, sendo que 5 a 20% evoluem para o óbito e 20% apresentam sequelas. E é importante pontuar também que pessoas muito jovens, então crianças, adultos mais jovens e idosos são pacientes mais suscetíveis a terem casos mais graves de encefalite. E quais as principais etiologias virais para as encefalites? As mais comuns vão ser os herpes vírus, as arboviroses e os enterovírus. Dentro dos herpes vírus, o mais comum de todos vai ser o herpes simples tipo 1. Você também pode ter infecções pelo tipo 2, o tipo 6, o citomegalovírus, a varicela zoster, mas o mais comum de todos, que vai ser mais de 90% dos casos, vai ser o herpes vírus simples tipo 1. Dentre as arboviroses, a principal hoje em dia na América do Sul é a dengue. Ela é uma importante causa de encefalite viral. Nos Estados Unidos, a gente também tem o vírus oeste do Nilo e alguns outros vírus específicos de encefalite, como a encefalite de São Luís, o vírus de encefalite da Califórnia, o vírus de encefalite oriental e ocidental. Dentre as enteroviroses, a gente tem a Coxsackie-AB e o poliovírus, né? Que hoje em dia não tem tanto mais por conta da vacinação. E algumas outras também que podem causar encefalite, mas são menos comuns. É o HIV, a raiva, o sarampo, que também diminuiu bastante por conta da vacinação, a cachumba e a influenza, que vai ter um componente de sazonalidade. Aí, algumas características da região acometida por cada tipo de vírus, né? Então, o herpes simples, ele acomete mais o lobo temporal, o varicela zoster, o herpes Epstein-Barr e o herpes 6 também. O tálamo e o núcleo da base são mais afetados por vírus respiratórios no geral, pelos arbovírus, então, por exemplo, a dengue, tuberculose e esse vírus com nome mais diferente aqui. Aí, uma característica importante é que a hidrocefalia afasta a infecção por vírus. E a lesão de região supratentorial e substância branca diz mais sobre uma encefalite pós-infecciosa. E a fisiopatologia das infecções virais. Basicamente, você vai ter uma disseminação do vírus por via hematogênica, principalmente as arboviroses usam esse tipo de disseminação, ou uma disseminação neural, tipo a que o herpes vírus faz. Então, você tem uma infecção para aquele vírus e a forma que ele chega no sistema nervoso central pode ser ou pelo sangue, via hematogênica, ou pelos próprios nervos. Ele tem um tropismo pelos nervos e acaba se disseminando, né, se replicando ao longo dos nervos até atingir o sistema nervoso central. E ele vai atravessar, né, a barreira hematocefálica pelo plexo coroide ou por diapetese. A doença em si vai acontecer quando você tem a propagação do vírus no sistema nervoso central, e aí esse vírus vai agredir, penetrar, lesionar, fazer inflamação e atingir a célula que ele tiver um neurotropismo ou a célula que seja suscetível a esse vírus. Então, cada vírus acaba tendo uma preferência por alguma estrutura neurológica específica. Então, por exemplo, o herpes vírus simples, que é o principal tipo de etiologia viral, ele tem um neurotropismo importante por
pelos neurônios em si, pela neuroglia, pela micróglia, e também pela pia aracnoide. Então, ele tem um neurotropismo mais difuso, né? Enquanto o vírus da raiva ele vai ter um neurotropismo mais para os neurônios e o HIV mais para a micróglia. Então, isso vai definir também algumas características de neurovirulência e da sintomatologia das encefalites virais. E as manifestações clínicas, então, das encefalites virais. Geralmente, o paciente vai apresentar sinais ou sintomas de disfunção neurológica que tiveram início agudo, então que se iniciaram em menos de 24 a 72 horas. O paciente pode apresentar cefaleia, papiledema, alteração de nível de consciência, então apresentar confusão ou anormalidade de comportamento. Pode também apresentar depressão do nível de consciência, então ele pode ficar letárgico, pode evoluir com uma sonolência e até mesmo um coma. Pode apresentar sinais neurológicos mais focais ou sinais neurológicos difusos. Pode apresentar alucinação, agitação, alteração de personalidade, transtorno de comportamento. Inclusive, pode apresentar um estado francamente psicótico. E pode apresentar crises convulsivas, ou focais ou generalizadas. Geralmente, nas crises generalizadas, a gente está falando mais de uma encefalite grave. Além disso, vai estar acompanhado pelas manifestações sistêmicas, então febre, linfadenopatia, erupção cutânea, artralgia, mialgia, sintomas respiratórios do trato gastrointestinal. E pode causar também desregulação do eixo hipotálamo e hipófise, causando desregulação de temperatura, diabetes insípidos e a síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Apesar de alguns vírus apresentarem algumas características mais específicas daquele tipo de encefalite, tem muita variação clínica e acaba sendo bem difícil você estabelecer uma etiologia de acordo com as características clínicas daquele paciente. Apesar de ser sugestivo e apesar da epidemiologia, você pode presumir que seja por aquele vírus, mas não tem como definir um diagnóstico etiológico só pela manifestação clínica. Há alguns sinais específicos de cada vírus, né? A cachumba ela causa também uma parotidite com alteração do status mental. O vírus do oeste do Nilo causa paralisia flácida, geralmente associado a um resto maculopapular. A encefalite de São Luís, assim como o vírus oeste do Nilo, causa tremor de pálpebra, de língua, de lábio ou de extremidades. O vírus da raiva causa uma hidrofobia, um espasmo laríngeo, uma hiperatividade. O herpes zoster vai ter aquela característica de vesículas, de um eritema com vesículas ao longo de um dermátomo específico. E a encefalite japonesa causa um parkinsonismo e sinais graves em crianças. E aí, como é que você vai fazer o diagnóstico, então? Você vai ter um quadro clínico suspeito de encefalite, às vezes você pode ter uma história de exposição a fatores de risco conhecidos, então como uma viagem para alguma área endêmica daquele vírus, mordedura de animais, exposição a insetos ou carrapatos. E você pode também fazer a neuroimagem complementar e o exame de líquido. A neuroimagem você pode fazer ATC sem contraste, quando você tem suspeita de pressão intracraniana elevada, até para você ver se tem contraindicação para fazer a coleta do líquor. A ressonância magnética ela ajuda para caracterizar melhor do que a tomografia de contraste a inflamação, a presença de lesões focais e ajuda também no diagnóstico diferencial com alguns distúrbios mais idiopáticos. E o eletroencefalograma você pode fazer para todos os pacientes para você poder identificar a atividade epileptogênica, porque é bem comum você ter crises convulsivas nos quadros de encefalite viral. O exame de líquor você vai fazer para todos os pacientes que têm suspeita de encefalite viral. A única contraindicação é a hipertensão intracraniana grave, por isso que sempre na suspeita você tem que fazer a tomografia. E o perfil típico de um líquor com infecção viral é uma pleocitose linfocitária, então aumento do número de células com predomínio de linfócitos, um aumento das proteínas no líquor, mas um aumento leve a moderado, não chega a ser um aumento muito importante, e uma glicose normal. Às vezes, o paciente pode não apresentar alteração de líquor e isso não exclui um diagnóstico de encefalite viral. Então, por exemplo, pacientes imunocomprometidos graves, principalmente, portadores de HIV, ou pacientes que fazem quimioterapia, a radioterapia, algum tratamento com corticoide em altas doses e por tempo prolongado, eles podem não ter uma resposta inflamatória suficiente para causar alteração no líquor.
E outra característica importante também é que quando você tem a pleocitose, então o número de células muito alto, sugere mais uma infecção bacteriana ou outros processos inflamatórios do que uma encefalite viral, apesar também de não ser patognomônico. Aí o International Encephalitis Consortium, de 2013, ele criou alguns critérios diagnósticos para ajudar no diagnóstico em si das encefalites virais. Aí ele trouxe pra gente um critério obrigatório, que seria a alteração do estado mental, então pode ser a diminuição de nível de consciência, ou um nível de consciência alterado, uma letargia ou uma alteração da personalidade, com duração maior de 24 horas, sem outra causa identificada. Então, para você fazer o diagnóstico, você tem que ter essa característica. E aí teriam os critérios menores. Se você tiver 2 desses critérios menores, é uma possível encefalite. E 3 ou mais critérios é uma encefalite provável ou confirmada. Aí quais seriam esses critérios menores? Seria a febre documentada maior que 38 graus Celsius nas 72 horas antes ou após a apresentação dos quadros neurológicos de encefalite. Convulsão generalizada ou focal não atribuível a algum distúrbio pré-existente, distúrbio neurológico, né? Novos achados neurológicos focais, ou seja, algum achado de tomografia ou de ressonância que o paciente não apresentava antes, um líquor com mais de 5 leucócitos por milímetro cúbico, a anormalidade de parênquima à neuroimagem que seja sugestivo de encefalite, e a anormalidade em eletroencefalograma que seja compatível com encefalite e não atribuível a outra causa. Então, para você fazer a identificação da etiologia. Na verdade, mais de 50% dos casos vão permanecer sem uma determinação de agente causal específico. Mas existem alguns testes que você pode fazer para tentar definir qual foi o vírus que causou essa encefalite. Aí, esse mesmo consórcio que eu falei, trouxe alguns aspectos relevantes para a investigação das etiologias virais. Então, coletar 5 ml do líquor e congelar para testes adicionais. Identificar as contagens de leucócitos, de proteínas, lactato e glicose, que a gente já explicou que é necessário para você fazer o diagnóstico de encefalite viral pelo líquor. Fazer um teste no líquor para o herpes vírus tipo 1 e tipo 2, que é o teste de PCR. E também fazer os anticorpos IgG e IgM para esses 2 vírus, se for disponível. Fazer um PCR também para o entrovírus sérico. Aí, olha a diferença. O de herpes vírus tipo 1 e 2, você vai fazer o PCR com o líquor. Para o entrovírus, você vai fazer PCR sérico. Fazer também uma sorologia para Epstein-Barr vírus. Você vai guardar o soro coletado na fase aguda, né, para testes adicionais, mas também você vai coletar, se possível, na fase de convalescência, que seria 10 a 14 dias após o início do quadro, para você fazer esse exame de anticorpos. E se alguma característica clínica nova surgir envolvendo o sistema nervoso central, você pode fazer os testes. Se alguma característica clínica aparecer não envolvendo o sistema nervoso central, que seja sugestivo de alguma doença, você pode também fazer um teste adicional, como, por exemplo, uma biópsia de lesão de pele, ou uma cultura de escarro, algum exame adicional que não seja o sistema nervoso central. Aí vou pular esse slide e já eu volto, que ficou fora de ordem. Então, como que você faz o tratamento desses pacientes com encefalite viral, né? Com suspeita de encefalite viral. Você vai começar sempre com as primeiras medidas. Então, tratamento de suporte, que é controle de pressão arterial e temperatura, desobstrução de vias aéreas, monitorização cardíaca, controle de pressão intracraniana e controle de sintomas com risco de vida, que é principalmente, por exemplo, as convulsões. Além disso, fazer correção de distúrbios hidroeletrolíticos, possíveis disfunções autonômicas, renais ou hepáticas. E caso você não consiga descartar a encefalite viral nas primeiras 6 horas, você inicia o aciclovir endovenoso. Por quê? Porque a principal causa de encefalite viral é o herpes vírus simples. E o aciclovir tem atividade antiviral contra esse vírus e contra vírus semelhantes, né, os outros herpes vírus. E aí, durante o tratamento, você tem que fazer uma monitorização de função renal, porque o aciclovir pode causar nefropatia por cristal, então diminuir a função renal, causa lesão renal. E é importante lembrar também que o aciclovir oral, ele não atinge o sistema nervoso central, então ele não trata encefalite. Então, tem que ser um aciclovir endovenoso.
Caso você confirme a infecção viral ou a infecção por herpes vírus simples, você mantém o aciclovir por 14 a 21 dias. E mesmo que você não tenha a confirmação da encefalite por herpes vírus simples, você deve continuar o tratamento, a não ser que você faça uma nova coleta de líquor após 72 horas do início da doença e o líquor venha normal. E o resultado de uma nova ressonância magnética também. E se você achar um diagnóstico alternativo que seja mais provável, aí você para o tratamento. Se não, você continua. Aí, só falando um pouco agora das características específicas das encefalites por cada tipo de vírus, dos mais prevalentes. Então, a encefalite por herpes vírus simples vai ser 90% dos casos de encefalite herpética em adultos e crianças maiores que 2 anos. As características dele, né? Ele não tem uma sazonalidade, nem predominância por área geográfica ou sexo. Ele vai ocorrer em indivíduos imunocompetentes, na maioria das vezes por reativação de uma infecção adquirida já no passado. Então, a pessoa teve a primeira infecção pelo herpes vírus simples, o vírus ficou latente no corpo e, por algum motivo, o vírus reativa e causa encefalite. Como eu tinha falado já, atinge o sistema nervoso central por via neural. Ainda não se sabe se é através da via trigeminal ou dos nervos olfatórios. Ele tem um neurotropismo pelos neurônios da glia, principalmente, e uma alteração muito importante da infecção por herpes vírus simples, que você pode ver na ressonância, é a necrose hemorrágica nos lobos temporais. O diagnóstico é pelo PCR no líquor, e esse é considerado o padrão ouro para o diagnóstico de encefalite por herpes vírus simples. A tomografia geralmente é normal na fase inicial da infecção, da encefalite, e a ressonância ela pode mostrar edema, que seria um sinal de hiperintensidade nos lobos frontais e temporais, e uma captação de contraste sugestivo de quebra de barreira hematoencefálica e efeito de massa e hemorragia, né, que vai caracterizar essa necrose hemorrágica, principalmente nos lobos temporais. Aí aqui só uma imagem ilustrativa de uma prima infecção, depois a fase latente, que os vírus ficam ali na via trigeminal ou dos nervos olfatórios, e depois são reativados principalmente no lobo temporal, causando as alterações da encefalite viral. E aí a encefalite por varicela zoster. Ela também é causada por reativação do vírus, que estava latente ou nos pares cranianos ou nos gânglios das raízes dorsais. Ela vai acontecer principalmente em pacientes imunodeprimidos, com AIDS, transplantados, câncer ou em uso de imunossupressores e nos idosos. Aí a principal característica é que você vai ter a presença do eritemas e das vesículas dolorosas, que vão estar restritas a um ou mais dermátomos sensitivos, junto com as manifestações neurológicas da encefalite. Na encefalite por dengue, você vai ter essas manifestações do sistema nervoso central, secundárias à invasão viral do vírus da dengue no sistema nervoso central, mas também pode ser por uma reação secundária autoimune à infecção sistêmica da dengue. 1 a 5% dos casos de infecção por dengue evoluem com alteração do sistema nervoso central, sendo que a alteração mais frequente é a encefalite. Aí o quadro clínico vai ser um paciente que apresentou um quadro infeccioso prévio de febre, radiocutânea-mialgia e artralgia, e evoluiu com os sintomas neurológicos. Os sintomas mais predominantes é a sonolência, afasia, crise convulsiva, confusão mental, agitação psicomotora, perda de memória, ataxia, disartria, mioclonia e coma. A confirmação diagnóstica é pelo IgM positivo para dengue ou presença dos antígenos virais mediante o surgimento da doença neurológica. O líquor, diferentemente dos outros vírus, geralmente é normal, está sem alterações. E a TC e a ressonância magnética também geralmente são normais, mas podem revelar também um edema cerebral. A encefalite por citomegalovírus. A infecção por citomegalovírus em si, ela tem uma alta prevalência na população adulta. Então, mais de 60% dos adultos já foram infectados por citomegalovírus. Mas o acometimento do sistema nervoso central por esse vírus é rara, é em menos de 1% dos casos. Geralmente vai acometer mais a micróglia,
causando delírio e confusão mental, ou a parede lateral de ventrículos, causando disfunção de par craniano. E também ocorre por reativação de vírus latente. Então, você tem a primeira infecção, o vírus ficou dormente no corpo, e aí, por algum motivo, ele reativa. Diferente dos outros quadros de encefalite viral, esse tem uma instalação mais subaguda, então, são sintomas que vão progredindo ao longo de semanas. Principalmente desorientação, confusão mental, déficits focais e convulsões. E é um quadro que é mais comum em pacientes com AIDS ou transplantados de medula óssea. A ressonância magnética vai mostrar diminuição do sinal nas imagens pesadas em T1 e aumento do sinal em T2, que é um corte específico da ressonância magnética, e lesão de substância branca, que pode ser esparsa ou confluente. No LICO, você vai ter o aumento de células polimorfonucleares, ao contrário dos outros vírus, vai ter uma diminuição de glicose e você vai ter um aumento de proteínas. E o tratamento para esse tipo de infecção é ganciclovir por 3 semanas, seguido de doses de manutenções endovenosas ou orais de valganciclovir. Então, tem um tratamento mais diferente também. Então, é importante pensar sempre nos pacientes com AIDS ou transplantados de medula óssea com um quadro de sintomas neurológicos sugestivos de encefalite de instalação ao longo de semanas, pensar na infecção por citomegalovírus, porque isso modifica o tratamento.